Eu vou seguir no cenário internacional, mas chamo agora o sociólogo, escritor, analista internacional, Legene Mirhan, sempre aqui com a gente. Professor, bom dia. Bom dia, 11h59, vou te dar bom dia. Tudo bem por aí? Tudo bem, querida Thalita? Bom dia, meio-dia em ponto. Tudo bem. Pois é, tudo bem, professor. Vamos lá, vamos trazer atualização sobre o que acontece em relação à guerra no Irã. A gente mais cedo falou sobre o Estreito de Hormuz, continua fechado e há uma apreensão por parte do Irã de duas embarcações ali no Estreito de Hormuz e há relatos de dois navios que foram alvejados com tiros também, e segundo a imprensa britânica, por parte do Irã. E a gente tem, ao mesmo tempo, o Trump estendendo, prorrogando o cessar-fogo sem prazo, inclusive, né? O que isso nos diz em relação à situação atual e futura do Estreito de Hormuz e da guerra no Irã, professor? Bom, muitas coisas, vou fazer aí uma análise. A gente não faz previsões, talvez a gente use o termo prognósticos. A reunião está marcada para amanhã. Eu acabei de confirmar agora, o Trump cancelou a ida do J.D. Vance, que participou da reunião anterior, que é o vice-presidente, mas ele confirmou que a reunião está mantida. A gente consulta agora as tais inteligências aí, né? São várias fontes, eles têm muitas formas de consulta. Eu peço sempre a fonte, né? E apesar de não ir o vice-presidente, então ele vai rebaixar o grau de representação dos Estados Unidos. E as fontes aí disseram, as inteligências, que a representação ficará no nível do secretário de Estado, Marco Rubio, ou o secretário agora é secretário da Guerra, né, o Peter Hegseth, ou ainda mais baixo, os negociadores tradicionais, o Hitchcock e o Jared Kushner, que é genro dele, né, casado com a filha. Esse Hitchcock e o Kushner não têm cargos no governo. É uma coisa estranha, mas representam os Estados Unidos. O que vai fazer? Essa é a gestão Trump, é assim, né? Bom, negociam a paz lá na Palestina, negociam na Ucrânia e agora estão negociando com o Irã, né? Bom, o mais importante é o aparato lá, o mundo, o mundo geopolítico está todo voltado para Islamabad. Islamabad é a capital do Paquistão. Então, o Paquistão hoje está no centro da geopolítica mundial. O prazo limite para a guerra recomeçar seria 0 hora de amanhã, ou 23h59 de hoje à noite. Havia uma expectativa de que a guerra recomeçasse. Hoje pela manhã, eu assisto muitos canais internacionais, igual antigamente as donas de casa ficavam com os radinhos de pilha ligados e trabalhando, né? Eu faço isso. Estou aqui trabalhando no meu gabinete e fico com podcasts ligados, né? O Douglas MacGregor é um grande analista internacional que eu respeito muito, junto com o Scott Ritter, Coronel Lindey, tem vários analistas. O Coronel o Douglas MacGregor, que eu respeito muito, hoje pela manhã, disse que a guerra recomeça amanhã. Não tem nada de negociação. Ele apostando tudo na guerra. Cara respeitado. Foi do Pentágono, foi analista, foi inspetor de armas da ONU. Eu não concordo com isso. E na linha que eu estou faz 2 dias no meu comentário diário no 247, eu fiz aí um prognóstico que o Trump iria recuar mais uma vez, prorrogar o tal do ultimato. O Paquistão pediu uma prorrogação ontem de 48 horas para que as negociações acontecessem. Elas acontece, não acontece, acontece, não acontece, desde segunda-feira.
E hoje pela manhã, o Donald Trump, então, quer dizer, eu acabei acertando, mas não sei se o Coronel McGregor está com a razão ainda. Vamos ver amanhã. O Donald Trump anunciou a prorrogação do cessar-fogo indefinidamente. Então, ele, mais do que atendeu o pedido do Paquistão de 48 horas, ele prorrogou indefinidamente. Qual é a pressão que o Donald Trump está vivendo nesse momento? Eu vou falar de várias pressões, mas a maior delas é uma lei do estado de guerra. Não sei se é esse o título da lei, mas é uma lei aprovada pelos Estados Unidos com base na sua Constituição. O, o presidente da República dos Estados Unidos da América tem o poder, as imagens, boas imagens essas que nós estamos vendo. Parabéns aí para a equipe. O presidente dos Estados Unidos, ele tem o poder de iniciar guerras à revelia do Congresso. Tem poder, só por 60 dias. Se ultrapassar 60 dias, ele tem que pedir autorização do Congresso. Lembremos que essa guerra começou 28 de fevereiro. Os 60 dias completam sexta-feira que vem, dia 1º de maio. Portanto, nós estamos há 9 dias. Ele então corre contra o tempo, contra o relógio. O Irã não corre contra o relógio. O Irã não tem esse. O Irã é o agredido, ele é o agressor. Então, pode o coronel Douglas McGregor estar certo? Ele pode começar novamente uma guerra amanhã? Em tese, pode. Eu duvido que ele vá fazer isso, porque essa é a guerra mais impopular de todas as guerras que eles fizeram na história. Bom, o que mais que ele corre contra o tempo? Ele tem um problema nos Estados Unidos da inflação crescente. Igual que o Brasil aconteceu, lá também aconteceu um aumento do preço dos combustíveis. O galão de gasolina, lá não é por litro, lá é por galão. Um galão são 3,7 litros. Aumentou $1. $1 está em torno de R$ 5. Aqui, nos postos que eu abasteço, eu acompanho o preço, eu só uso gasolina, rende muito mais. Aumentou R$ 1 em média. Lá aumentou R$ 5. Isso tem um impacto inflacionário. Mas lá não houve aumento de preço, porque os Estados Unidos são autossuficientes em petróleo. Tudo que eles produzem, eles não importam nada. Então, eles são, aqui no Brasil, é a mesma coisa. Nós somos autossuficientes e a Petrobras não reajustou um centavo gasolina, diesel, álcool, querosene de aviação, mas os postos aqui aumentaram. Então, isso tem impacto inflacionário. Aqui e lá, ele tem que correr contra isso. Mas ele tem outro problema, a chamada eleições no meio do mandato, midterms, né? Ele sabe que vai perder, ele já disse isso, mas ele precisa perder por pouco. Você sabe que na gestão do Biden, o Senado são 100 senadores, né? 2 por estado, são 50 estados. O Biden tinha 52 a 48. Então, é uma maioria, os republicanos tinham uma minoria apertada. Então, ele vai tentar fazer isso. Democratas 52 e republicanos 48, vai inverter. Hoje, os republicanos têm uma margem maior. Mas ele sabe que ele vai perder feio. E quando ele perde feio, há a possibilidade de abertura do pedido de impeachment, que ele está prevendo isso. Então, ele pode ser o primeiro presidente a sofrer o impeachment, porque o Nixon, em 74, hora que ele ia ser votado o impeachment, ele renunciou antes. Aqui no Brasil, o Collor tentou renunciar, quem presidia o impeachment na época era o Sidney Santos, do Supremo, não aceitou, então ele foi impedido, ele saiu escoltado da presidência.
O Trump não quer viver isso, provavelmente vai renunciar antes, né? Então, essas são as pressões que ele sofre. A popularidade dele é a mais baixa de um presidente com 1 ano de mandato. Bom, o que vai acontecer? Eu, a minha, meu prognóstico, a gente evita usar o termo previsão, não somos profetas, não prevemos as coisas. Mas é um cenário, ele precisa desse acordo. Então, é um cenário provável que ocorra a reunião. O Irã está tranquilo. O Irã também precisa de um acordo. O Irã precisa das suspensões das sanções. Eu estava comentando agora há pouco, pela manhã, no 247, a Venezuela, que ainda não vive uma liberdade total, mas já teve muitas sanções suspensas. O Tesouro dos Estados Unidos, o Departamento do Tesouro, que é o que controla as sanções contra os países sancionados, já suspendeu muitas coisas contra a Venezuela e ela já está fazendo negócios e comércios em dólares no mundo. Eu ainda não tenho certeza se ela já voltou ao sistema SWIFT. Provavelmente já. Então, muitas já aliviou a Venezuela, já tem relações diplomáticas com os Estados Unidos, já reabriram embaixadas. O Irã, o Irã quer essa situação. O Irã quer o desbloqueio, eu não sei o valor exato, mas estima-se entre 100 e 200 bilhões de dólares bloqueados em bancos europeus e bancos nos Estados Unidos, que era uma época que não havia restrições ao Irã e eles confiavam nos bancos europeus e depositavam. Agora estão retidos. O Irã interessa voltar ao sistema SWIFT. Interessa ser um país igual aos outros países do mundo. Mas para isso, o Irã vai precisar ceder, fazer concessões. E aqui eu vou arriscar, aí são palpites, não é nem prognóstico. Tem uma pauta que eles apresentaram de 10 pontos. Nós aqui falamos de alguns desses pontos, não temos tempo para analisar todos eles. E eu já analisei em outros canais, são 10 pontos amplamente aceitáveis pelos Estados Unidos. Mas a questão nodal é o enriquecimento do urânio. O Trump diz que não aceita o enriquecimento de urânio dentro do Irã. Ou seja, ele fala em enriquecimento zero. Mas ele sabe que enriquecimento zero não gera energia. Não, mas a questão é assim, nós vamos mandar o Irã enriquecido para vocês de fora. O Irã não aceita. Isto é a perda da soberania do país. Muito provavelmente, o acordo vai ser fechado assim, tá bom, vocês enriquecem aí, mas tem que tirar do território iraniano 400 quilos que estão enriquecidos e estão guardados aí. Aí eu acho que pode haver uma cedência por parte do Irã. Para onde iria esses 400 quilos? Para a Rússia, que é um amigo do Irã, tem acordo de cooperação estratégica com o Irã. Acho que é possível essa cedência. E por parte dos Estados Unidos, que cedência aconteceria? A, o desmantelamento de bases militares, aonde praticamente ele já não tem mais ninguém. É simbólico, que é Síria e Iraque. No Iraque, inclusive, acho que eram 3 bases, uma já foi destruída pelo próprio Irã, em 4 de janeiro de 2020, quando esse mesmo presidente autorizou um ataque que matou o general Qassem Soleimani. Vocês lembram disso? Tem uma foto dele aqui junto com o Ali Khamenei, que é o líder espiritual, né? Aí o Irã, para vingar, destruiu uma base dessa. Sabe-se lá quantos soldados tinham? 3 mil? Diz que não morreu ninguém. Mas a base foi destruída. Então sobraram lá
o parlamento iraquiano já pediu por unanimidade para desmontar a base, mas eles não atendem ao pedido do parlamento. Ou seja, já está praticamente certo que eles vão sair do Iraque, mas aí agora entraria como os Estados Unidos cederam. Vamos sair do Iraque e da Síria, né? Da Síria é uma base bem pequenininha no Nordeste, ali na fronteira com o Líbano, né? Então, tá. Opa, acho que travou a conexão do professor Legene, né? Vamos tentar retomar a conexão com o professor Legene Mirhan, sempre com a gente aqui, às segundas e às quartas, trazendo o cenário internacional. Deixa eu aproveitar essa brechinha aqui. É o seguinte, a gente tem falado aqui sobre como o Irã está dando um show nas redes sociais em relação à guerra que existe de narrativas, né? E diante do que aconteceu de ontem para hoje, com essa negociação que acabou não saindo entre Irã e Estados Unidos, entre Trump e lideranças iranianas, o Irã postou um videozinho nas redes sociais que tira um barato aí com a cara de Trump. É esse aí, ó. Vamos ver juntos. Pode rodar com som, inclusive, pra gente. We are having very great negotiations with Iran. If Iran doesn't come to negotiate, we're going to bomb them. 2,000 years later. So where are the Iranians? This is from Iran. All right. Then I will extend the ceasefire at Pakistan's request. A paródia é essa, para quem não entendeu, né? O Trump fala: cadê os iranianos? Se os iranianos não vierem negociar, eu vou bombardear o Irã. Daí faz cri, cri, cri. Daí passa 2.000 anos depois. E daí o Trump recebe essa cartinha do Irã que está escrito: cala a boca, Trump. E ele fala: então é isso, eu vou estender o cessar-fogo. O professor Legene Mirhan voltou a conectar aqui com a gente. Professor, estava nessa brechinha aí, de tempo em que você caiu, mostrando essa peça que o Irã soltou nas redes sociais, satirizando aí o Trump e a negociação dos Estados Unidos. Mas, por favor, continue. Tá bom, então, eu falava aí da cedência, né? Então, um possível acordo, quer dizer, é possível um acordo, eu estou confiante nisso. Hoje de manhã, a manchete do 247 era 54º dia de greve, né? De guerra. De guerra. Aí eu contestei, né? Como é que você continua? A guerra parou no 40º dia. Não, não, mas o cessar-fogo de 14 dias continua contando como guerra, né? Eu achei meio estranho, né? Então, se a guerra parasse hoje, ela ia entrar para a história como a guerra dos 54 dias. Mas é estranho, uma guerra mesmo foi 40, né? Mas isso é uma questão técnica a ser resolvida, qual é o nome da guerra, né? Se vai ser guerra dos 54 ou guerra dos 40, né? Bom, eu quero que a guerra termine. Essa guerra matou 8.000 iranianos e matou do lado dos Estados Unidos, do lado de Israel, do Kuwait, do Bahrein, de esses países, matou 100. Então você veja que é uma guerra assimétrica completamente. Eu dizia desde o começo da impossibilidade dos Estados Unidos vencer. E o Irã? O Irã venceu? Também não. O que o Irã precisa? Essa é a frase que eu não disse, mas passei a dizer de 2 dias para cá. Nessa guerra, o Irã precisa só não perder. Veja, não perder não significa ganhar. Mas ele não perdendo, e como há a impossibilidade dos Estados Unidos vencer, ele não pode cantar vitória. Bom, mas como não tem empate, eu estou dizendo que é igual no boxe, né, há uma vitória por pontos do Irã. Vitória política, vitória moral, vitória diplomática. É o Davi derrotando o maior império. Mas não dá para dizer, evidentemente, eu não sou irresponsável. O Irã deu uma surra nos Estados Unidos. Muita gente falando isso. Eu não falo isso. Mas veja, é quase que é isso assim no sentido moral do termo. O maior império, a maior aviação, a maior armada não conseguiram dobrar
a civilização persa. Então, nesse sentido, essa negociação, você veja, por que ela não começou? Podia começar há vários dias. Porque o Irã não aceita negociar sob pressão, Thalita. O tempo todo ele, se vocês não aceitarem, eu vou destruir vocês. Não é assim que funciona. Você quer negociar? Vamos negociar em pé de igualdade. Os Estados Unidos não querem negociar em pé de igualdade. Eles sentam à mesa e põem o Colt 44 em cima da mesa. Não! Com esta civilização de 7.000 anos não funciona assim. Então o Irã está passando ao mundo várias lições. A mais importante é que vale a pena lutar. Vale a pena lutar. O custo é alto, mas vale a pena. A segunda lição, negocie com altivez. Mesmo você sendo um país de 90 milhões, eles são 350. Mesmo você tendo uma armada pequena, uma aviação pequenina, negocie com altivez. Respeite o seu povo e a sua história. Eles foram um império de 2.500 anos. Quando os Estados Unidos e muitos países estavam na Idade da Pedra, eles eram um grande império, o Império Persa. Então, nesse sentido, eu estou muito confiante que amanhã é possível sair um acordo. Então, esse acordo seria. E o enriquecimento de urânio seria como? Seria a 60%. Lembremos que o acordo de 2015, que o Donald Trump, quando tomou posse em 2017, no primeiro mandato, saiu fora daquele acordo, que é o Obama que fez, falava no enriquecimento a 3,67. Agora, eles só falam entre 40% e 60%, que é o chamado enriquecimento civil máximo antes da bomba. A bomba é 90%. Eles não vão fazer a bomba, né? Então, é uma situação nova, favorável ao Irã. O Irã, então, manda esse recado ao mundo: sejam soberanos, negociem com altivez e com soberania, respeitem a sua autodeterminação do seu povo. Esse é o recado que eles mandam, né? E se precisar ir à guerra novamente, eles estão totalmente preparados. Então, a delegação do Irã, que já está a caminho lá de Islamabad, que é bem mais perto, evidentemente, é vizinho, né? Eles, liderada pelo presidente do parlamento, né? Um grande quadro político, né? Mohammad Khalibaf, é da linha dura, né? E é integrada também pelo ministro das Relações Exteriores, o Abbas Agachi, né? É um grande quadro, né? E vamos ver aí quem é que vai ser deslocado lá, o nível da delegação. Pode ser o nível de secretário de Estado e da Guerra, ou mais baixo ainda, porque o Vance não vai, ou mais baixo ainda, que é o Hitchcock e o Kushner. De qualquer maneira, qualquer um que seja, vai estar autorizado pelo presidente Donald Trump para fazer o acordo que for necessário, né? Era isso, Thalita. Minha análise é essa. Mais do que isso, só amanhã, no noticiário de amanhã, se precisar, a gente pode até, pode me acionar aí, quem sabe eu até amanhã dou um pulo Sim. aqui, né, para a gente comentar, tá bom? Perfeito. Só para a gente finalizar, deixa eu te perguntar rapidamente sobre a situação interna nos Estados Unidos, professor, porque ontem a gente trouxe aqui imagens muito interessantes de um protesto que aconteceu de veteranos das forças militares dos Estados Unidos. Então, assim, são pessoas que querem, primeiro, o fim dessa guerra, que custa muito. Inclusive, tem uma faixa, Laura notou isso ontem aqui, a gente não pode mais custear essa guerra, tem uma faixa ali que diz isso. E um segundo ponto que esse protesto pede é o direito a não, a negar a convocação para participar da guerra. Então, esse direito à livre consciência, né? Enfim, é de você poder dizer não, de fato, se você, caso não queira participar de uma guerra nos Estados Unidos, que os Estados Unidos o convoque para isso. Como que você vê um protesto como esse? Porque a gente tem racha no MAGA, que é essa base de apoio do Donald Trump, a gente tem aí esse racha na própria força militar dos Estados Unidos. Como que você vê essa situação de Trump diante dessa guerra, mas em meio à população norte-americana?
Thalita, a força dos veteranos nos Estados Unidos é muito grande. Eu tenho um amigo Sim. nos Estados Unidos, me correspondo com ele, mandei material da Dilma, ele é um homem de esquerda mesmo. A força é muito grande. Eu vou explicar para você. O Donald Trump está pedindo o maior orçamento militar da história. 1,5 trilhão de dólares. 1,5 trilhão. 1 trilhão é para as Forças Armadas. 500 bilhões é para veteranos. Você sabia disso, Thalita? O custo dos veteranos é elevadíssimo. Aí são hospitais, pensões, auxílios, tratamentos. Você não imagina, né? Os feridos de guerra, amputados, reabilitações, deficiências mentais. É impressionante. Então, um em cada 3 ou 4 estadunidenses tem vínculo com um veterano. É uma sociedade armada, guerreira, assim, no sentido. Eles fizeram tantas guerras, a Força Armada lá, acho que é 1,2 milhão homens. Você imagina quantas guerras eles fizeram? 100 guerras no século XX. Então, a presença do veterano é muito forte. E aí, de tempos da guerra de 62, o Vietnã, quando começa, o movimento dos veteranos que voltavam, eles engrossavam com a sociedade civil para parar a guerra, porque eles sabiam o significado das mortes e dos deficientes, dos debilitados, dos mutilados de guerra. Então, eles têm força. Olha essas imagens que nós estamos vendo, né? Isso aí deve ser dentro do Capitólio, né? Isso. Então, eles têm força. Não sei se força suficiente para parar. Bom, a guerra, eu acho que ela parou. A minha opinião é que essa guerra não volta. O Douglas MacGregor acha que ela volta amanhã. Eu não sei. Ele falou com tanta convicção que eu estou até com medo de dizer que ela não volta, mas eu estou apostando que ela não volta. O que vai acontecer amanhã vai ser a negociação. Bom, mas no meio da negociação do acordo nuclear, 28 de fevereiro, ele começou o bombardeio. Então não é impossível que volte. Mas é muito difícil voltar. É uma guerra impopular, né? Então, a minha aposta é que a guerra não volte e que vai haver um acordo até sexta-feira. Vamos ver. Vamos ver aí É amanhã. isso, a gente segue Já vamos ter novidade. acompanhando negociações ou retomada de guerra aqui no Primeira Edição. É isso. Professor, um beijo para você. Até. Muito Obrigado. obrigada. Beijo. Até mais. Tchau. Obrigado. É isso.